Eu sou a Laura Ribeiro e bem-vindos a mais um episódio do Claquetadas. Eu estou aqui com Glauber Machado, estamos prontos mais para um mais episódio. é isso aí. E nesse episódio a gente vai fazer o nosso quadro Análise. E aproveitando o hype do momento, a gente vai falar do filme com mais indicações ao Oscar de todos os tempos. Um filme que eu amo e o Glauber, bobão, odeia. Pecadores. Pecadores. O que você tem a dizer no geral? Não, você Quer começa, que eu comece? por favor, comece. Começarei. Vou começar falando do filme um pouco, né? Não é como se eu acho que... Não é um filme que requer muitas apresentações, né? É um filme já bem conhecido. Mas, como nós temos ouvintes para nossa conversa agora, eu vou falar um pouco do filme. Ele é um filme de 2025, dirigido pelo Ryan Coogler, que eu não curto muito os filmes dele. Não esperava que esse filme fosse ser tão bom. Já queria dizer isso de antemão. É um filme sobre o que você diria que é? Eu não sei o que dizer sobre o filme, me arrependi de ter começado a falar sobre. É um filme de terror? Eu ia dizer que é de terror, mas a gente chegou a essa conclusão de que ele não é um filme de terror. Eu não acho que seja um filme de terror. Acho que ele tem elementos de terror. Ele tem elementos de terror, né? Ele é um filme que se passa nos Estados Unidos dos anos 30. Anos 30. E é um filme... Clarksdale, Mississippi. Ah, é verdade. E é um filme que se passa no sul dos Estados Unidos, que faz uma correlação entre vampirismo e racismo nos Estados Unidos. Sim. E aí, eu acho que é isso, né? Que a gente pode dizer, não sei explicar a história do filme. Sobre o poder subversivo e transformador da arte. Ah, com certeza, né? Eu esqueci desse detalhe um pouco importante, né? Do papel da música no filme. Sim. Fundamental. E aí eu quero saber... Bom, eu vou dar meus pontos. Eu gosto muito de Pecadores. Eu assisti ele 4 vezes no cinema. Eu acho que ele é um filme que se engrandece muito no cinema. Eu queria ter assistido ele em IMAX, né? Infelizmente não é a realidade possível em Juiz de Fora, mas eu queria muito ter assistido ele em IMAX. Eu acho que ele é um filme que ele pede isso. E da primeira vez que eu assisti, eu não sabia muito sobre o filme. Eu não me lembro se eu assisti na estreia. Mas eu não acho que tinha um burburinho muito grande, pelo menos não que tivesse chegado em mim sobre o filme. E eu tinha uma impressão, eu não lembrava do trailer, eu não tinha associado. Eu via muitos filmes no cinema nessa época, eu estava vendo todos que estavam sendo lançados, de uma maneira que eu não registrava nem quais filmes eram, eu só assistia todos. E eu assisti esse filme apenas vendo o cartaz, e era o Michael B. Jordan, segurando aquele cartaz tradicional Michael B. Jordan, de regata, segurando uma arma, e eu pensei, tudo bem, é um filme de ação, e vai ser chato, e eu assisti vários na época, assim, eu assisti Código Alarm, eu assisti... Esse pôster é bem ruim, tá? Esse pôster é horrível, eu assisti Código Alarm, eu assisti um que... com o Jason Statham, que ele tem que resgatar uma menina que foi sequestrada, vários desses filmes genéricos de ação com homens carecas bombados com armas, e eu pensei... Imprime um pouco essa... filme Homens Carecas Bombados com Armas. E aí eu fui muito positivamente surpreendida. E eu me senti impactada no filme por tudo, assim. Eu achei ele um filme... Na época, o meu primeiro pensamento foi que era um filme muito bom e era um filme que eu achei que não ia conquistar os espaços que ele conquistou, né, nas premiações e tal. Todo esse reconhecimento. Eu não imaginava isso na época. Eu acho que ninguém imaginava. Ninguém imaginava. Eu pensei, nossa, que filme bom. É uma pena que a academia nunca vai reconhecer ele como um filme bom e ele vai ser descartado por vários motivos. Porque é um filme que tem muitos elementos, assim, de terror e porque, né, é um filme com um elenco majoritariamente negro. Sim. Com um protagonista, porque apesar da indicação do Michael B. Jordan, eu acho que ele é o protagonista, com um protagonista que estava atuando pela primeira vez na vida. E que eu acho que ele manda muito bem. Acho que ele manda muito bem. Na época que eu vi o filme, eu achei muito bom, assim, inegável a cena de I Lie to You. Foi uma cena que eu acho que, Calma. né? Vou pedir pra... Vou te interromper. Faz aí seus pontos. Só um instantinho. Eu te pedi pra dar um passadão do filme. Do filme, né? Isso, é verdade. Eu esqueci de dar um passadão do filme. Eu pensei em fazer isso e esqueci. O filme começa pelo final. O filme começa com uma cena do personagem de Miles Catrick que chama Samuel. Ele chama Sammy, é verdade. Começa com ele entrando na igreja do pai dele. Preacher Boy. Preacher Boy, entrando na igreja do pai dele durante um sermão. E ele tá todo machucado, assim. E ele tá tendo uns flashes de alguma noite muito violenta. E aí, ele tá segurando metade do violão
E o pai É só o dele braço é do só o violão. braço do violão. E o pai dele tenta convencer ele, fala: Tá vendo, meu filho, solte esse instrumento que tá te levando pro caminho do Uhum. pecado. Eu Meu até anotei filho isso aqui, ele passou falou. pelo Meu filho pecado. ouviu o chamado do pecado. É. E aí. E aí o filme volta pra um dia antes. E a gente conhece a família do Semi, os pais dele, as irmãs dele. Eles são. Eles trabalham em uma. Eles pegam algodão, né? Sim, eles trabalham numa Numa plantation de plantation, algodão. né? Aham. É isso mesmo que eu imaginava, eu só não me lembrava. Eles trabalham numa plantation. Ele, logo no início, se eu não me engano, a gente é apresentado já aos primos dele. Os primos, aham. Ele tem 2 primos gêmeos. Uhum. Que. Não, minto, tem uma coisa muito importante antes disso. Mostra o Sam indo pra igreja, visitando o pai dele, e é a primeira conversa que eles têm sobre música. Que o Sam quer, pergunta do violão dele e tal, Isso é e muito o pai dele importante. fica tentando convencer ele, tipo assim, não pensa nisso não, vamos pensar que amanhã é domingo, eu queria você aqui comigo, e aí ele demonstra pro pai dele que ele sabe passagens da Bíblia de cor. Sim. E é uma Uhum. cena que eu acho importante, porque tem É essa importante. relação toda, e aí ele sai pra encontrar com os primos dele, que são mais velhos que ele, e eu acho que logo no início já mostra que eles vieram de Chicago, eles passaram um tempo na cidade grande. Sim. Isso fica subentendido no início, eu acho que talvez durante o filme todo, isso é um pouco subentendido. E isso é uma coisa que foi O que fica confirmado no subentendido? Spotify, de o que os gêmeos estavam fazendo em Chicago. Você sabia que isso foi confirmado no Spotify da trilha Não sabia. sonora? Mas eu acho que isso tá no filme, não? Que Não eles trabalhavam nitidamente. pro Al Capone? Não, não é isso. Tem uma coisa mais sutil que tá nos figurinos deles e que foi confirmada no Spotify, porque no Spotify, no início, não sei se ainda tem. Quando você abrir a trilha sonora do filme, apareciam vários recortes de jornal contando de eventos do filme. Sim. E aí tinha, tipo assim, navio irlandês naufraga. E tinha um, enfim, que era sobre uma briga que tinha estourado na máfia irlandesa e da máfia italiana. Sim. Então, o que os gêmeos estavam fazendo especificamente não era apenas trabalhar com Al Capone. Um deles estava infiltrado na máfia irlandesa e o outro na máfia italiana. Sim. E eles estavam fazendo Isso esse fica papel de fazer. Isso fica subentendido. sugerido numa fala da Mary, que ela percebe cerveja irlandesa e vinho italiano. Vocês colocaram uns contra os outros, não é mesmo? Exatamente. E eles se vestem assim também. Uhum. Eles se vestem fazendo um reflexo da sociedade italiana e irlandesa. Você percebeu isso? Um deles, não lembro mais qual agora de cabeça, usa roupas. Eu tinha visto isso, uma pessoa analisando sobre como as roupas dele remetem a roupas que eram usadas pela comunidade irlandesa nos Estados Unidos. E o outro reflete mais vestimentas que eram habituais da comunidade italiana nos Estados Unidos. Eu não sei dizer, mas é uma coisa sobre o chapéu deles Sim. e Um usa uma sobre. boina daquele estilo que você vê em Peaky Blinders, que são uma máfia irlandesa. Sim, então, e aí eles têm essas diferençazinhas. Enfim, o Sam encontra os gêmeos e eles convidam ele para ajudá-los no que eles vão fazer naquela noite, que é abrir um primeiro bar da região que fosse voltado para um público de trabalhadores das plantations, o primeiro bar para negros da região deles. Uhum. E aí eles se dividem, é uma parte que eu gosto muito do filme, inclusive, que são quando eles se dividem, quando eles se separam, porque eles veem que não vai dar tempo e um vai ter que fazer uma coisa e o outro vai ter que fazer outra. Sim. Um dos gêmeos vai com o Sammy atrás de pessoas que possam ajudar eles, vão atrás de cantores do Delta Slim. Eles vão atrás do Delta Slim, que é músico. Eles vão atrás de mais gente. Eu não me lembro mais agora. Mas eles vão atrás do Cornbread. Eles estão indo atrás de pessoas pra ajudar. E o outro vai diretamente na mercearia pra conseguir comprar as coisas. E também tem uma passagem muito importante que ele visita o par romântico dele, a ex-mulher dele, que ele largou pra trás. Depois quando a ele gente foi entra pra com mais Chicago. Depois detalhes a na gente trama, entra, né? mas faz Enfim, passadão. meu passadão é porque eu sou muito detalhista. Não, assim, mas fala Enfim, um pouco da trama no geral. O bar, depois a gente... à noite eles montam o bar, eles têm uma noite até então boa, né? O bar faz sucesso, muita gente vai, eles têm questões com relação ao dinheiro, Sim. mas Que muita gente ali não tem como pagar, porque a operação meio que não se sustenta, porque muitos dos trabalhadores que estão frequentando o Juke Joint, eles usam dinheiro que eles ganham na plantação, que é uma moeda corrente Para para usar na própria comunidade. Sim, é um dinheiro que não vale nada. Exatamente, fora daquele lugar. Então, Sim. eles não têm como sustentar uma operação dessas por muito tempo. Exatamente. E eles têm essa consciência logo no primeiro dia, mas ao mesmo tempo eles estão tendo, assim, o momento da vida deles, que tem a cena que eu tinha mencionado da Light You, uma performance muito boa, Sim. que é quando o Sammy aparece pra cantar usando o violão dele, que depois a gente descobre que é herança, que é uma coisa também bem importante. Enfim. Porém,
Tem toda uma coisa do... esse violão pertenceu a É, um artista de blues clássico, que é é, o Charlie Chatham, se não me eu engano. acho que é isso também. Mas no fim era o violão do tio dele, pai dos Uhum, gêmeos. uhum. Mas uma coisa importante que eu tinha esquecido de mencionar, que é logo do início do filme, a abertura, é que o filme já estabelece essa mitologia de que algumas pessoas têm o poder da música que invoca espíritos do passado e do futuro, e a música traz essa união, assim, do tempo e da cultura. E aí, quando o Sammy canta, ele desperta esse poder todo, e isso chama a atenção de vampiros que estão na região. Um Um vampiro vampiro. que já estava na região já tinha feito algumas vítimas já, Uhum, brancos, membros da Ku Klux Klan, aliás, uhum. e eles acabam conseguindo se infiltrar no Duke Joint, assim. Na verdade, eles tentam entrar, eles não são deixados entrar. Aí a Mary sai pra falar com eles, né? Esse Porque ela. Enfim. isso é toda uma grande questão no filme, que é isso. Ele é claramente dividido entre dois blocos de narrativa. Sim. Acho que dá pra dizer até que três. O É, primeiro momento em que eles fazem os preparativos para a abertura do Duke Joint. Esse primeiro momento em que eles experimentam essa grande noite em que sim. a música preenche aquele lugar e que eles estão todos muito animados. Só o Smoke, que ele tá meio contrariado com essa questão do É, do dinheiro. dinheiro, sim. Mas todo mundo tá se divertindo e vivendo aquele momento e lidando com as questões ali. A Mary tá tentando entender por que que o... Era o É o Stack? Stack. Porque que o Stack não quer ficar perto dela, que é uma Uhum. questão importante, né? Que a Mary, ela tem uma passabilidade branca muito grande. Ela Sim. é branca, mas numa cultura da época, ela também, ao mesmo tempo, não era. Ela Na ficava verdade, num na meio cultura... termo estranho ali. Acho que nos próprios Estados Unidos, No né? De que, geral. tipo, se uma pessoa tem ascendência negra, mesmo que uma pequena porcentagem, ela é lida como negra. Que é uma coisa muito distante da nossa Sim. realidade, mas aparentemente é realmente uma coisa. Enfim, a Mary é ela que sai primeiro, porque eles não querem deixar os vampiros entrarem, né? Por razões óbvias. A Mary sai, tenta conversar com eles por causa do dinheiro. Porque o Smoke quer muito que entre dinheiro de verdade, pra eles conseguirem sustentar o Duke Joint por mais tempo. Sim. Mas, obviamente, os vampiros transformam a Mary. E ela volta pra. Porque eu gosto disso também. O filme ele obedece a mitologia clássica do vampiro. De que o Sim. vampiro só entra se ele é convidado pra entrar na sua casa. E eles não foram convidados a entrar. Mas a Mary, como ela é a Mary, ela é convidada a entrar. Então, eu gosto muito dessa dinâmica. Eu acho que isso é uma das partes do filme que eu mais gosto. De toda essa dinâmica que acontece. Quando os vampiros querem entrar e eles não querem deixar os vampiros entrarem, mas mesmo quando eles já descobrem que eles são vampiros, eu gosto do núcleo vampiros lá fora e eles ali dentro. E principalmente no momento inicial, quando eles ficam na dúvida, tipo assim, não sei se eu te deixo entrar, não sei se você é um vampiro ou não. Que é uma coisa que acontece com o Cornbread. Sim. Que ele sai pra fazer xixi, ele tá vigiando a porta. Quando ele volta assim: Ô, gente, me deixa entrar. Tem todo... E eles ficam assim: será que você é vampiro? Não sei se eu te deixo entrar, não. Então, assim, eu realmente gosto dessa dinâmica dos vampiros. Eu acho os vampiros personagens muito interessantes. Eu acho interessante isso, de que eles têm que pedir pra entrar e eles não sabem mais quem é e quem não é vampiro, porque, né, eles saíram, foram transformados. Eu gosto bastante disso. Então, antes de continuar por aí, Uhum, eu acho que vale a gente voltar uhum. para pensar um pouco sobre esses personagens. Eu acho que uma das coisas que dá para destacar aqui é o quanto vai se criando essa apresentação gradual dos personagens para estabelecer os elementos e cada personagem vai trazer um elemento dessa trama. Sim, Então, tem a Anne, que traz o lado místico sim. dessa história, porque é ela que tem o conhecimento que os personagens vão precisar para se armar para lutar contra Os essas vampiros, criaturas. sim. Tem o Delta Slim que traz toda essa carga da música enquanto uma opção de vida para esses Sim, personagens e até enquanto eles enquanto uma espécie de negação de Deus, sim, esse Deus cristão, que foi uma religião que foi introduzida à força nos povos afrodescendentes nos Estados Unidos, sim. por seus colonizadores, né? Então, tem quem rejeite isso e a música seria até por uma fala do Delta Slim, fala isso, de Eu tava pensando que nisso mesmo. o, a expressão negra por excelência. Ele tá falando especificamente do blues nesse Do blues, momento. do Ele blues, fala que o exatamente. blues resgata
Ele fala, é isso que ele fala, se não me engano, que ele diz, o blues é a música dos nossos antepassados, ela resgata a gente de tudo isso que eles impuseram aqui. Eu acho que é Sim, isso que ele diz. é, E é nessa cena do I Lie to You. Mas o que eu queria dizer dos vampiros é, eu gosto muito do vampiro principal, né? sim. E eu gosto da ideia de que o Remy... Porque, assim, eu imaginava... Pelo menos eu tinha expectativas muito baixas pro filme. Começa por aí. Eu imaginava que talvez... E poderia ter sido feito. Um vampiro que ele fosse apenas essa figura que já faria muito sentido. Ele é um homem branco e aí ele teria essa postura de que ele invade lá e ele tenta transformar eles em vampiros e o filme já faria sentido na metáfora que eles propõem. Mas eu gosto da profundidade que o Remick tem. Eu gosto Sim. da ideia de que o Remick, ele é irlandês e ele também passou por aquilo que eles passaram, porque ele claramente ele é um vampiro que viveu há muitos, muitos séculos e ele carrega uma coisa da colonização da Inglaterra na Sim. Irlanda. E Uhum. ele diz isso pro Sammy numa Sim. cena. O discurso dele é que ele quer agregar a todos Sim, numa comunidade de comunidade. amizade e amor. Sim, mas não, então, e o ponto é que ele é um personagem que ele tem uma profundidade, assim, ele tem uma história também, ele é um bom vilão. E ele, só que o erro dele é esse, é que ele comete, ele quer lutar contra a colonização e ele coloniza todos. Eu acho que isso é um personagem muito bom. Acho que isso é um bom desenvolvimento, assim, excelente, assim. Porque eles quase poderiam concordar com ele. Porque ele tem esse papo da comunidade, do amor dele. Mas ele tem atitudes colonizadoras com eles também. Ele repete as coisas que foram feitas E com tem essa ele. ideia também de que os personagens aceitando o acordo dele ou não, é uma liberdade dentro daquele contexto social em que eles vivem, em que até os irmãos compraram o terreno, o prédio onde eles construíram o Duke Joint, era uma serraria que foi vendida para eles como uma emboscada da Ku Klux Klan para Exatamente. pegá-los e matá-los. Exatamente. Então, subentende-se que, assim, eles conseguiram os ímpetos deles sobre a permissão do homem branco. Sim. Então não existe possibilidade de liberdade para eles dentro dessa situação. É verdade. Mas a liberdade que o Remick oferece é uma liberdade que tira a individualidade. É verdade. É uma liberdade que eles. Até porque eles dividem uma mente colmeia. Exatamente. E aí, isso é uma das coisas que eu tenho um problema com relação ao filme também, que eu acho que ele é um pouco. Ele não. Ele é um pouco flexível com isso. Todos os vampiros estão sendo controlados pelo Remick ou eles têm vontade própria? Porque antes mesmo de o Remick ser morto, Mary e Stack já transformados, eles já agiam com individualidade. Isso é verdade. Mas eu acho que os vampiros têm vontade própria. Eu acho que, pelo que eu entendi no filme, eu acho que os vampiros têm vontade própria. Mas eu acho que quando ele quer, ele consegue fazer, tipo assim, uma atitude. Tipo assim, vamos todos atacar ali. Mas eu acho que eles ainda assim têm uma coisa subconsciente. Talvez como se eles estivessem sempre lutando contra ele. Eu entendi dessa maneira. Como a Mary e Stack, eles tomam algumas decisões, mas é porque eles têm muita consciência do que tá acontecendo. Tipo, eles estão ativamente lutando. Eu entendi que eles estão ativamente lutando. Você eu acha acho isso ruim. Por quê? Porque isso não tá dado no filme. É uma coisa que você tem que deduzir a partir do achismo. Porque é isso. Eles são os únicos personagens que se comportam de maneira diferente e eles são personagens que a gente tá acompanhando. Então, mas o que eu ia dizer não era nem isso. O meu comentário não era nem esse. Pra mim tem uma falha muito maior, apesar de eu amar este filme, tem uma falha muito maior que você... Achei que era isso que você ia comentar. Porque eu nem acho isso daí uma falha tão grande. Eu acho uma coisa que pra mim ficou bem subentendida assim. O que eu acho que é um absurdo é que eles falam que quando o Remick morre, todos os outros vampiros morrem também. Sim. Isso não acontece, né? Não acontece. Isso não acontece. Não acontece. E exatamente a Mary e o Stack sobrevivem. Não, na verdade não falam isso. Não falam isso? Eu tô ficando doida? É isso, a Anne própria, a Anne mesmo que fala, isso é repetido umas 2 vezes, na verdade. De que teria que matar um por um, porque não funcionaria matando simplesmente o Remick. Mas matando o Remick não adiantaria alguma coisa? Porque não. eles matam o Remick. Eles matam o Remick, mas eles estão diante do amanhecer. Pô, é verdade. É verdade. Então todos eles são queimados por causa do É verdade, do eu esqueci que eles eram queimados por causa do sol. É verdade, você tem toda razão. Menos a Mary Stack, é verdade, porque eles fogem. Mas o que eu ia dizer não era sobre isso, não. Era sobre uma outra música que eu gosto muito. Eu gosto muito de I Lie to You, mas assim, todo mundo gosta. Mas uma cena de música que eu acho fenomenal nesse filme, tem 2 cenas que eu acho muito boas. Mas a primeira é especificamente uma performance dos vampiros. Eu gosto quando os vampiros
quando o Remy que obriga todos, mas eu acho aquela cena Essa maravilhosa. cena é uma das melhores cenas do filme, que eu acho que ela lida bem com a temática do que é o personagem. Sim. E é isso, essa aglutinação para todo mundo vem fazer parte da minha comunidade. E aí todos eles dançam e cantam música irlandesa. Eu acho essa cena Exatamente. Essa cena é maravilhosa. muito. E tem uns momentos de composição. Acho que tem um dos planos mais bonitos do filme. É lindo Que esse é um filme. que eles estão em roda. E aí tem uma perspectiva meio lateral, assim, do que você tá vendo o luar no fim do quadro. Sim. É lindo. É lindo. É Eu lindo. não gosto do filme, mas eu acho essa Eu sequência. achei. Eu E acho. tem uns momentos de esperteza ali muito grande. Eu acho Highlight to You também uma cena linda, maravilhosa, obviamente. Eu acho que o filme, as cenas de música são muito bonitas, mas eu queria dizer uma cena muito pontual que eu gosto bastante, que é quando eles buscam o Delta Slim e eles passam tá o Sammy e o Stack. E eles buscam o Delta Slim no carro e eles passam por um monte de homens que estão trabalhando, minerando como presos. Eles estão presos e eles estão minerando estando presos. E o Delta Slim cumprimenta eles estão cantando, na verdade. Eles estão cantando. Sim. E o Delta Slim elogia isso e cumprimenta eles e fala com eles e tal. E É aquela logo. coisa meio labor song É. das culturas dos escravizados norte-americanos, em que eles cantavam para dar ritmo ao processo de trabalho, para ser um trabalho menos moroso, enfim. E algo que perdurou mesmo após o fim da escravidão ali naquele caso com os presidiários. Né, Exatamente. Naquela cena, assim que eles saem, o Delta Slim fala com eles e tal, e cumprimenta eles. Quando eles passam, a gente escuta uns barulhos de tiro, dá a entender que o cara que tava vigiando eles atirou neles. Sim. E nessa cena, o Delta Slim começa a contar. Você me pergunta se ele conhecia algum deles, o Delta Slim fala que conhecia todos. E ele começa a contar de um amigo dele, e eu gosto muito dessa cena. Ele conta que ele e um amigo dele estavam tocando num bar, foram vistos por policiais, foram presos, mas que os policiais falaram que iam deixar eles saírem se eles cantassem e tocassem num bar pra brancos. E eles fazem isso. E eles ganham muito dinheiro. E o amigo dele pega o dinheiro e quer ir embora pra montar uma igreja e tal. E ele bebe o dinheiro dele todo. Mas o amigo dele que quer ir embora pra montar uma igreja, quando ele vai pagar a passagem do trem, ele tira muito dinheiro do bolso. E aí Chama a ele atenção. chama atenção e ele é morto no trem. Ele E é aí, linchado. Ele é linchado no trem, né? É verdade. Acusado de estupro. É. E aí o Delta Slim tá contando isso pro Sammy e aí ele fica triste, aí ele faz ele começa a, tipo, bater, assim, no capô do carro, ele faz, tipo, e aí começa a ficar ritmado, e eles começam a cantar blues, e eu acho essa tipo, cena... É uma cena potente. Pô, esse filme tem umas cenas tipo, muito eles começam ele entra no ritmo, que é isso, blues é isso. É lidar com a agrura, com todo aquele sofrimento, com toda aquela carga interna do ser negro naquele contexto, e aí a cena corta. Não, mas eles cantam um pouco. Não cantam. Mas não é nessa mesma cena que o Sammy toca o violão? Não, isso é quando o Stack acaba de buscar ele. E aí tem até aquela cena que o Stack reage, tipo, quando ele escuta o Sammy cantar pela primeira vez, ele reage com um espanto, assim, tipo, caramba, a voz desse Sim, cara. isso acontece, mas isso acontece de novo na frente do Delta Slim, porque isso acontece nessa cena do carro, sim. Não, logo depois disso tem um corte e vai pra outra cena. Enfim, tudo bem. Mas são pontos elogiosos ao filme que eu queria trazer. É um momento marcante mesmo. Outra coisa que eu gosto, uma cena que eu gosto muito também, é quando o Smoke vai atrás da Anne. Eu gosto muito dessa cena, eu gosto da relação dos dois, eu acho aquela cena muito bonita. Eu acho os diálogos deles interessantes, eu gosto muito da personagem da Anne. Eu acho que ela é uma personagem, assim, isso é uma coisa até que me revoltou um pouco, assim, desde a primeira vez que eu vi, pra mim, era muito claro que eles eram par romântico. Isso não era claro pra você também? Sim. Isso não era claro pra maioria das pessoas. Abrir o Twitter um dia após ver esse filme, ver as pessoas falando sobre, foi... Você não viu nada disso? Eu acho que eu vi algumas coisas. As pessoas... Eu vi muita gente falando assim, nossa, eu achei que ela era mãe dele. Tipo assim... E é uma coisa, assim, absurda pra mim. Desde o primeiro momento, ela claramente é um interesse romântico dele. Mas como ela não é um interesse romântico convencional, de um tipo de filme que eu acho que era o que as pessoas estavam imputando nesse filme, ela passou uma visão. E eu achei bom que ela não seja um interesse romântico convencional e que ela ocupe esse lugar de interesse romântico do protagonista. Ela é uma das mais importantes do filme. Sim. E ela não é colocada em estereótipos comuns que poderiam ser associados à atriz, outros papéis que ela teve, entendeu? Sim.
Mas é. Então eu gosto muito da cena dos dois. Eu gosto da carga que tem com relação à filha que eles tiveram. Eu gosto da cena que o Smoke morre. Que é inclusive um outro ponto que eu queria trazer, que é mesmo depois de matarem os vampiros, os homens da Ku Klux Klan que venderam o espaço pra eles aparecem lá no outro dia de manhã com a intenção de matar todos, preparados pra matar Sim, todos esse eles. era o objetivo. Eles iam morrer de qualquer forma. Aquela liberdade da noite Sim, maravilhosa era uma coisa muito efêmera e ia acabar sim, rapidamente. E eu acho muito bonita a cena que o Smoke morre, que ele tá vendo o cara que tá meio morto na frente dele também, e aí ele olha pro lado e ele vê a Anne, que já morreu anteriormente. Ele tá nesse limbo ainda sim. da passagem. E eu acho essa cena bonita. Eu acho bonita. Você não gosta? Você odeia essa cena? Eu acho ela tem um. Ela é meio cômica, ela tem Não um. achei ela cômica. Sim, Eu acho bonita. Ela tá literalmente. amamentando, eu acho Jogue fora o bonito. seu cigarro, eu não quero o smoke caindo no bebê. Ah, mas eu não achei isso cômico. É cômico. Eu achei que foi num viés de que ele ia ter que abandonar essa persona dele. É E uma se, leitura. eu achei que era uma leitura, tipo assim. Eu não vi como uma piada. É óbvio que foi um trocadilho, mas eu não Sim, achei que era uma piada. Eu entendi como. Porque o nome dele, eles têm nomes, que eu não lembro mais qual que era. É Elias Elijah e e. Elias. Ah, é. Eu não lembro qual dos dois ele é. Mas ela nunca chama ele de Smoke, ela sempre chama ele pelo nome dele. Elijah, ele é o Elijah. Ela sempre chama ele de Elijah. E aí, nessa cena, ela fala que não quer smoke no bebê, porque eu entendo que é como ele precisa abandonar essas coisas dele pra poder se Sim, entregar e viver com ela. Diferente do irmão dele, que vira stack pro resto da vida. E sim. fica vivo pro resto da vida também. Fica vivo pra sempre como um vampiro. É uma leitura E, válida. Tem, e faz vive sentido. sempre como stack. E Uhum. ele abandona e vira Elijah pra estar com a Anne e a filha deles. Sim. E aí é isso que eu tenho a dizer, assim. Uhum. Quero ouvir suas críticas agora. Então. Eu pontuei Eu, vários eu, momentos que eu amei no eu, filme. eu gosto de algumas coisas no filme. Eu realmente não acho que ele não tenha ideias interessantes, mas eu tenho problemas com algumas coisas, algumas escolhas foram feitas, execuções. Primeiro que eu acho que a montagem não funciona legal, eles são cortes muito bruscos, eu acho que não, eles não estão a serviço de um senso de ritmo, de tensão. Esses cortes mais rítmicos, na verdade, eles acabam talvez tirando um pouco o tempo em que você poderia apostar um pouco mais no drama dos personagens e ficar mais no ator, explorar um pouco mais aquilo. É, além, além disso, eu acho que o filme tem um problema de tom muito grande, ele oscila muito entre esses caminhos narrativos que ele toma. E aí, por exemplo, logo depois do Stack ser vampirizado pela Mary, tem a cena do Cornbread, depois que ele já foi atacado também, tentando voltar. E é uma cena que tem intenção de ser cômica. Só que Sim, é isso, logo depois da morte do personagem que você estava acompanhando, que você construiu um laço, porque ele era o único personagem que fazia o Sammy ser um pouco mais pra fora. sim, sim. Então, Mas eu não acho essas oscilações ruins. Eu acho que existe um tempo sim, existe uma cena emocional quando ele morre e tudo mais e tal. Mas eu gosto que o filme dê umas osciladas no sentido que eu acho que ele se torna um filme que eu acho que pra mim ele tá jogando, ele tá experimentando com essas sensações do público. Eu sim, gosto de filmes que mexem com a sensação do público. Eu gosto de filmes que te fazem, te convidam a estar muito envolvido, e aí você fica mal, e você chora, e aí ele eu gosto da sensação de estar chorando com o filme e depois estar chorrindo. sim. Eu acho que é Não, uma eu coisa gosto que. Eu também. acho que é uma oscilação não me Eu incomoda, é acho uma que oscilação que eu valorizo essa cena. eu não tenho problema com oscilação também. Eu acho que tem ótimos exemplos de filmes que usam essa oscilação ao seu favor. Acho que, da forma como você falou, a primeira coisa que me veio à mente foi Parasita, por exemplo. Acho que é um filme que lida com a sátira e com a crítica que ele está tentando fazer de uma maneira, assim, uma linha fina de ironia, sabe? É, sim, mas eu tenho. Mas eu não acho se, que seja uma comparação muito justa, porque. Não sei se é porque tem muitos anos que eu não assisto Parasita, mas eu não acho os personagens de Parasita muito carismáticos e muito. Não, assim, definitivamente não é um filme que está tentando te fazer empatizar com os Então personagens. não é uma E oscilação é, do mesmo tipo. e é bem. Acho que isso, é por isso que cria o ruído. Eu acho que justamente por isso. Porque é isso. O filme é feito para você se identificar com os personagens. Ele tá lá a serviço dos personagens em vários momentos. Sim. Então, quando tem essas quebras, é
como se dissesse, na real não importa muito. Então, Não achei. Eu achei que é uma oscilação que funciona e eu não acho que essa oscilação, por exemplo, o exemplo de Parasita, eu não acho que tem nenhuma oscilação. Essa sensação que eu disse do chorrindo, que você tá chorando e aí depois o filme, ele... Não é como se imediatamente após ele morrer essa cena acontecesse. Tem um momento do irmão dele segurando ele ali, tem um momento deles desesperados, tem um momento... Existe uma tensão que é colocada, não é um corte brusco pra cena do Cornbread entrando. assim, não é tanto tempo assim de uma coisa pra outra também. Eu acho que, assim, é tudo muito rápido. Porque, por exemplo, por que eu achei que Parasita não foi uma comparação que eu achei que fez sentido? É porque Parasita não tem nenhum momento que você chora. Exatamente porque não é um filme que te convida a simpatia. Sim, mas Então, é uma oscilação que não acontece. E eu gosto dessa oscilação. De um filme que você chora e, ao mesmo tempo, você... Logo depois, ele... Eu não senti que o filme mostrou que não importa. Eu achei que foi uma sensação rítmica, talvez. Eu também não gosto quando os filmes perduram muito tempo num momento triste e sofrido, não, até porque ele não tinha morrido de verdade. sim, sim. Então acho Assim, que. morreu, né? Mas ele volta. Então, assim, eu acho que é um tempo Sim. ok pra um filme de terror. Que, não, apesar dele não ser, esse trecho é de terror. Então eu acho que é uma coisa assim. Existe. Não é, a reação dos personagens não é irrealista. Porque eles ficam desesperados quando ele morre. Tem um momento da tristeza, tem um momento do o que está acontecendo aqui, o que foi isso que aconteceu. Eles atiram na Mary e nada acontece com ela. Mas, ao mesmo tempo, também não dá pra segurar muito ali, porque nesse momento é um terror. E logo depois o Stack vai voltar como vampiro. Então, assim. Mas acho que. Acho que quando você utiliza o recurso do horror, eu acho que você tá trazendo à tona uma imagética, um estilo que eu acho que o banco não, sabe? E aí eu acho que o filme não banca, porque ele usa o terror como essa metáfora, como esse recurso para lidar com essa questão do. E é isso, de não tem saída para esses personagens. Sim. Essa noite é a última noite de liberdade, que é a primeira e talvez a última que eles vão, principalmente o Semi, a primeira que ele vai experimentar e aquilo vai ficar marcado para sempre na vida dele, fisicamente marcado e emocionalmente marcado para sempre. Mas enquanto experiência de gênero, você não sente que o filme investe no terror. Sim. De certa forma, sim. Mas. Eu acho que o único. Acho que justamente a sequência do Remy que é tão marcante, que eu acho que ela é desconcertante. De um jeito que filmes de terror muitas vezes são. E aí, mesmo que é isso, ele tá. É uma situação que é inesperada. O vampiro, que é o que tá causando toda essa situação, ele congrega todos os seus transformados para uma grande performance de uma música tradicional irlandesa. Sim. E isso é desconcertante o suficiente para você ficar, caramba, isso é muito, Isso é muito absurdo. isso é O que muito esse filme tá absurdo. fazendo? Eu acho que terror é isso, sabe? Sim. Terror tá nessa coisa, no desconcerto, no desconforto. Eu acho que tem pouco disso no resto das cenas. Realmente. Mas eu acho, falando do terror, eu queria falar uma outra coisa. Que apesar de gostar muito do filme, essa é uma parte que eu entendo as pessoas não gostarem. Mas eu não acho que ela prejudica tanto assim o filme, exatamente porque eu não acho que o terror mora aí. Que é o CGI dos vampiros. Que é uma coisa feia pra caralho, horrível, horroroso, tenebroso, mas eu não acho que isso prejudica o filme. Eu acho que ele tá jogando numa lógica meio filme B. Então, ele Propositalmente. faz um... Você acha que é proposital? Eu acho Tem que umas sim. coisas que eu acho que Assim, não tem são algumas coisas que propositais, talvez não. sejam limitações de produção, né? Eu achei algumas coisas de limitação de produção. Quando... Eu vou explicar exatamente o que é. Quando o Remy pula, eu acho limitação de produção. Porque eu acho muito cômico, eu acho que quebra muito, não fica nem filme B, fica uma coisa muito esquisita. Esse tipo de coisa, eu acho Me incomoda. Mas o são ponto detalhes que passam um pouco. Sim, mas o ponto é, eu não acho que isso é nada que mata o filme. Sim, eu também acho que Mas isso é uma crítica que eu vi muito. De que o CGI é muito feio e que ele é um péssimo filme de terror porque o CGI é feio. E eu acho que é uma coisa absurda, porque o CGI também não é o que faz o filme de terror ser terror, também não é o vampiro ser realista. E eu gosto que eles não sejam, eu acho legal. Mas eu acho que é assim. Eu gosto da cena final. Da cena que acontece durante os créditos, o epílogo. É. Você odeia o epílogo? Então,
Eu acho que ele tá também na função de dos meus maiores problemas com o filme, que é ele ser ultra explicativo. A gente tinha conversado no off também que eu achava que o filme ele tava muito tentando conectar com o estadunidense médio. Eu entendo isso, Você acha sabe? isso necessariamente ruim? Não acho necessariamente ruim, mas eu acho que tá em detrimento da potência do filme um pouco. Eu acho que ele perde potência quando ele começa a se explicar demais. Por- Eu não acho que esse filme se explica demais. Eu concordo que ele tem uma explicação, que ele tenta Ele ser se um repete filme. algumas vezes, Ele não é principalmente onde ele quer que você entenda mesmo. ele não é um filme super. Talvez um filme super alternativo, super. Aquela coisa que a gente tinha dito no episódio anterior, muito anterior, na verdade, sobre os filmes, por exemplo, de estúdio tipo A24, eles assumiriam uma postura cult, entendeu? Uma postura apenas inteligentes, entendeu? Eu não acho que esse filme é assim. Eu acho que ele é Sim. super comercial e super popular. Isso não é uma coisa que me incomoda. Eu acho que ele é um filme que. Eu acho que ele tem que ser mesmo um filme popular blockbuster. Eu acho que o cinema, como impacto social, eu acho que me agrada. Eu não acho que esse filme ele é um filme que é prejudicado. É claro que eu acho que tem filmes que ficam emburrecidos quando isso acontece. Mas eu não acho que esse filme passa do ponto na explicação. Ele explica mais do que precisa. Ele perde um pouco da potência, mas pra mim eu acho que ele ganha em acessibilidade. Eu acho que ele faz bem em querer conectar com o americano médio. Eu acho que é uma história que eu acho que faz bem ser contada pro público americano médio. Eu gosto de pensar muito nos filmes como o impacto que eles têm, como a mensagem que eles desejam transmitir. Principalmente esses filmes que tentam ter um viés social. Eu sempre penso, tipo assim, mas esse filme, ele faz isso bem ou ele falha no que ele se propõe em ser na arte como um papel de transformação social? Eu acho que esse filme Sim. Mas é, conecta bem ao público geral. Ele traz pessoas ao cinema que não veriam um filme cult se soubessem uma proposta, assim, um filme meio, sabe, uma coisa meio A24. Eu gosto, eu acho também que o pôster do Michael B. Jordan é horrível, mas para pensar, talvez ele é um filme que se beneficie desse marketing, que se beneficie das pessoas irem no cinema, um público maior, um público que gosta de filmes de homem careca bombado dando tiro, e que sejam tocadas por uma história que transforme elas. Eu acho que é um filme que tem um potencial transformador. Eu acho que é um filme que, no momento atual político dos Estados Unidos, social, eu acho que ele é um bom filme. Eu acho que tá tudo bem ele querer conectar com o americano médio. Eu acho que tá tudo bem os filmes serem feitos para que pessoas comuns possam ver e entender e se conectar e sentir eles sem que seja preciso uma ultra. Não sei, sem que os filmes sejam colocados nesse patamar quase que acadêmico, assim, meio elitista. Tipo, é um filme difícil, um filme apenas para pessoas que já têm muita bagagem. Ele é um filme popular e eu gosto de filmes populares. E eu acho que eu gosto de filmes populares que são complexos e que não subjugam as pessoas como burras, porque tem filmes populares que não tem nenhuma profundidade. Esse é um filme que ele tem boas histórias, tem bons personagens, ele tem uma boa mensagem, ele tem uma boa ideia que ele quer transmitir, ele transmite isso bem. E ele é, pra mim, ele é acessível. Eu não acho que ele perde potência, eu acho que ele se torna acessível. Eu acho ruim quando os filmes eles tentam se comunicar numa linguagem que talvez coloque ele nesse patamar de um filme apenas para pessoas inteligentes, um filme como eu acho um pouco, deixa eu pensar. Não sei, mas tem alguns filmes que são assim. assim, antes de entrar numa tangente com isso, eu queria reforçar que eu entendo o que você está falando, mas eu não acho que seja muito por aí, porque, assim, eu sinto que o filme, ele afaga. Eu entendo a necessidade do afago, principalmente para o negro que está vendo aquilo e encontra identificação naquilo, no lugar da arte, no lugar da comunidade que se cria naquele filme, a relação entre os personagens. Mas eu acho que o filme não desafia. Eu sei um filme que é um O bom filme exemplo do que eu ia dizer. é. Só um pouquinho. Mas continua, desculpa. Mas eu acho que o filme não desafia. Ele não tá. Acho que ele nem se propõe a isso, na verdade. Eu acho que essa questão social que ele traz, e que você disse que é relevante, eu acho que
ela tá lá, tá dada, mas o que que se tira dela de fato, sabe? De que, tá, a gente vive no caso dos Estados Unidos, a gente vive num país histórico racista, as pessoas negras não têm possibilidade, possibilidade de serem livres, e que, tipo, mesmo que a música represente isso, se encontra um caminho do meio, sabe? O que que o vampirismo, para além dessa coisa da assimilação cultural Uhum. do negro significa? Tipo, o que que os personagens no que os personagens saem daquilo, nos personagens e a gente, enquanto público, saem de potência, de tá, ok, entendi essa mensagem, como é que eu reverbero isso no mundo, já que a questão política é importante e afrontar no filme, como é que isso se coloca no sentido de, tá, como é que a gente age no mundo a partir do que a gente vê no filme? Eu acho que o filme valoriza a potência da arte. Eu acho que o filme valoriza a potência. Eu acho que isso é muito Então, presente no mas o filme filme. deixa de ser sobre isso na metade pro final, e só volta a ser no epílogo. Não Sim, acho que é no epílogo. não é Quando sobre a música antes quando entram os do. vampiros. Sim, mas exatamente isso. Ele é sobre música, aí entra nos vampiros, e aí, tipo assim, eu acho que é quando há a realização, tipo assim, de tudo isso que você falou, da assimilação, da falta de liberdade, não sei o quê, e depois ele volta pra música antes do epílogo. Porque quando o Sammy sai do Duke Joint, quando ele vai pra. Isso não é no epílogo, é o final do filme. Quando ele volta pra igreja, Sim, ele encontra o pai dele, e aí volta pra cena inicial do filme, que o pai dele tenta convencer ele a largar o violão, não sei o quê. O filme corta, fica no ar, porque finalmente volta aquilo ali, aí você entende o que, que era a questão que estava acontecendo no início do filme, e fica aquela dúvida, tipo assim, o que, que ele vai fazer? E aí o filme, a última cena, na verdade, é ele saindo com o carro do Stack, segurando o violão no peito. sim. É a escolha que ele faz. E aí o filme acaba e depois vem o Mas epílogo. entende que são dois filmes diferentes? São Estão dois filmes lidando com questões diferentes. que elas são paralelas, mas elas não se cruzam direito. É, Elas não estão em conformidade, eles estão indo para o mesmo lugar. Parece que o filme realmente ele tá meio blocado no sentido de que você tem a parte do vampirismo, que tem conexões, é óbvio que não tá solto na história. sim, Tanto que a forma do Remy se conectar é através da música. sim. Mas esse comentário que está sendo feito aqui, ele não está em paralelo com um comentário sobre a música como poder afirmativo do negro. Parece uma situação dramática que o filme precisava de uma situação dramática para justificar a sua existência. Então, o vampiro entra como um recurso escolhido para isso. Só que, assim, todos os elementos de uma história estão lá para compor uma função. E aí, quando você coloca esses elementos em conjunção, é, eles têm que servir, assim, o idealmente, né? Assim, não precisa ser assim, mas acho que muitas vezes se encontra uma potência numa história quando todos os elementos estão em comunhão para ir para a mesma direção. Você pode ter Uhum. várias ideias. Eu acho que o próprio Agente Secreto é um filme cheio de ideias. Ele tá falando sobre várias coisas, mas todas estão indo para a mesma direção. Isso é verdade. Não, é verdade. É claro que o Agente Secreto é melhor que Pecadores. O Agente Secreto é muito bom. Mas não era isso. Mas, por exemplo, depois que eu pensei, eu consegui dizer o que eu quis dizer sobre o filme ser acessível. Você tem razão nisso que você disse, é verdade. Mas aquilo do que eu tava falando sobre filmes acessíveis, eu consegui pensar num exemplo de um filme que você gosta e eu não gostei, que é Uma Batalha Após a Outra. Sim. Eu acho que Uma Batalha Após a Outra é um filme que fica nesse lugar de apenas os inteligentes entenderiam. Eu não acho que ele é um filme que dialoga com o público geral. Então eu acho que ele perde da potência política e social, ele perde um pouco. E ele é um filme que tenta, ele é Uhum. um filme político, mas eu acho que ele perde da potência dele quando eu acho que ele só se comunica com com uma coisa meio elitista. Eu acho que ele tem uma comunicação acadêmica. Ele não é um filme que te convida. Eu não me senti convidada. Eu não acho que ele é um filme que te convida, que te insere, que te coloca como alguém que. Porque eu acho que o Sinners faz isso. Eu acho que ele convida Sim. as pessoas como protagonistas da mudança, da transformação Eu, social e da eu, percepção política. E eu, eu acho Uma Batalha Após a Outra um filme longo, chato e que não faz esse convite. Um filme que fica caminhando entre as massas ali. Ele uhum. caminha muito, eu acho, meio elite, assim. Ele caminha entre essas massas mais poderosas. Ele não se esforça pra ser um filme que as pessoas vão ver e vão se identificar. Ele não tem essa potência que eu acho que ele prepotentemente age como se tivesse.
Assim, eu não acho que seja ruim o Pecadores querer trazer o público consigo, né? Principalmente nessa forma como os personagens são construídos para serem identificáveis, para serem personagens pelos quais você torce, pelos quais você quer estar do lado. Uhum, Eu acho que isso pode ser usado de uma forma que potencialize a narrativa. uhum, De novo, eu trago a Agente Secreto. São claro. personagens que tudo ali está a serviço de uma ideia da comunidade que se cria nos momentos de intempéries, nos momentos de crise política, nos momentos em que tudo parece, sabe, o mundo parece estar nadando, empurrando a gente para um precipício. O que fica são as pessoas, as relações que se criam, sabe? Uhum. E os laços e a potência que se cria a partir daí, sabe? Eu acho que Uma Batalha Após a Outra tá em outra chave. Eu acho que ele tá muito mais na chave da sátira, de ser Não, um. sim, mas eu quis dizer no sentido de ser um filme com uma proposta política que navega numa elite. Sim. Eu entendo que ele é uma sátira. Mas Parasita também é uma sátira. Eu não acho que Parasita navega tanto assim pela elite. Eu acho que é um filme mais palatável. Eu quero dizer isso. É um filme mais que as pessoas. Que vai convidar o público geral a assistir, a gostar, a entender. Eu acho que Uma Batalha Após a Outra é um filme que faz as pessoas se sentirem, talvez, meio burras. Porque é um filme longo, é um filme chato, é um filme difícil. E talvez ele não tenta se comunicar com o público. Ele fica ali pra quem já sabe. Ele precisa de ter uma bagagem pra ser curtido, pra ser entendido. Ele Uhum. não é um filme que ele tenta ser agradável. E tá tudo bem os filmes não tentarem ser assim. Mas eu acho que em comparação, por exemplo, com Parasita, eu valorizo mais filmes que eu sinto que tem uma potência político-social maior. E eu acho que Uma Batalha Após a Outra, além de eu ter achado chato, eu acho que ele não faz comunicação. Mas eu acho que é justamente, tipo, o que fica pra mim como negativo no Pecadores é que, pra mim, a potência política é meio que oposta à ideia de afagar. Assim, eu entendo que Uhum, tem o lugar do afago, com certeza sim. tem, mas se não tem algum tipo de provocação, você não vai pensar em ação política. Sim. Você vai continuar Não, no você tem terreno razão. Você tem planificado. razão. Mas é porque essas discussões são muito subjetivas, na verdade, porque a gente não sabe como que esse filme chegou nas Sim. pessoas. Mas eu E acho com que certeza ele chegou, assim, de formas diferentes, porque ele é o sucesso que é. sim, É um filme que foi um sucesso de bilheteria, mesmo tendo sido relativamente barato e um investimento de risco para a Warner, que foi um produtor que acabou investindo na ideia, um contrato de distribuição de direitos inédito em Hollywood, praticamente, com o Ryan Coogler sendo o detentor dos direitos do filme depois de 25 anos, né? sim. Então, eu acho que ele ressoou com o público. E as 16 indicações também não deixam de ser um recado político também. Também acho. Tanto em relação ao estado de coisas nos Estados Unidos agora, né? Quanto em relação ao próprio mercado de cinema. De que com a compra iminente da Warner Bros. Pela Netflix ou pela Paramount, que seja, não sabemos em que pé está isso agora, É. mas a ideia de filmes que não são baseados em franquias já conhecidas, não são adaptações, que são ideias originais, que estão propondo coisas diferentes, serem sucessos de bilheteria, atrair público para irem nos cinemas assistirem um Um filme, filme de cinema. é, é, é algo que precisa ser valorizado. Eu acho que a academia também tem nessas indicações isso em mente. Também acho. Eu também acho que muitas indicações são feitas, obviamente, não pelo filme em si, e sim por uma outra mensagem da academia. Eu também acho que as 16 indicações foi exatamente por isso. Foi pelo amor de Deus, façam mais filmes assim. Vamos parar com os remakes, adaptações, sequências e todas essas mesmas fórmulas repetidas. Vamos fazer filmes de cinema. Eu acho que também que foi isso. Como eu acho que a indicação do Leonardo DiCaprio foi uma indicação quase que honorária por todo o trabalho que ele tem. Como eu acho que a indicação da Demi Moore ano passado também foi. Porque eu não achei nada de espetacular. Não é porque eu não gostei de Uma Batalha Após a Outra. Não achei melhor atuação do Leonardo DiCaprio. Eu gosto mais do Leonardo fazendo papéis cômicos do que dramáticos. Eu também, mas esse não é o melhor papel dele. Ah, não. Não é uma coisa. Eu acho que não é um filme. Não é um papel tão. Ele não se destacou tanto assim. Eu Sim. acho. Mas eu acho que a indicação dele é um reconhecimento pelo trabalho dele de sempre.
como um cara que ganhou o Oscar uma vez só. Então, mas é justamente, ele Então, já tem foi algumas premiado. Eu acho indicações. que Ah, não sei, é porque eu sinto que algumas indicações estão nesse lugar. Como eu acho que a Demi Moore ano passado também foi um. Não acho que ela em substância é tão marcante assim, tão memorável, tão melhor atriz assim. assim, é um papel que marca na carreira dela, né? Que é uma ruptura com que os Então, tipos de papéis que ela eu acho fazia. que foi uma coisa que tem muito mais a ver E, com e, é, ela e com a carreira dela do que uma indicação. É mais uma mensagem e é um tipo de coisa. do que tudo. É o tipo de coisa que desafia o ator também. Sim, Se um ator, uma atriz, ele é colocado numa caixa e aí ele tem a oportunidade de fazer um trabalho que vai desafiá-lo, que vai colocá-lo numa posição inédita para ele e para o público que acompanha o trabalho sim. dele, algo que, e se esse trabalho é bem feito, assim, a Sim, indicação é não, super sim. válida. Eu concordo, só quis dizer que algumas indicações, elas são mensagens mais do Sim, que coisas específicas. E certeza. eu acho que as indicações de Sinners são mais mensagens Sim. do que, de fato, a academia acha que Sinners realmente é o melhor, tem a melhor montagem, ou a melhores efeitos visuais. Eu acho que é um reconhecimento num todo, e 16 indicações é porque eles estão implorando para que isso seja visto, para que filmes como Sinners sejam feitos, e não filmes do jeito que estavam sendo feitos antes. O que é muito engraçado, eu não esperava disso das pessoas que premiaram Green Book como melhor filme em 2018. É. A academia tem os seus momentos controversos, que não são poucos. Que não são Mas eu acho poucos. que é isso, né? Nos últimos anos teve a retificação também dos integrantes, então muita gente de Sim, fora do eixo norte-americano passou a ser membro da academia e graças com a poder de Deus. voto. Então, tem rolado nos últimos anos uma reestruturação para ficar para se tornar mesmo uma premiação com um aspecto, mesmo que seja uma premiação norte-americana, para o público norte-americano, eles têm interesse de atingir globalmente e assim eles sabem que eles penetram vários países do mundo porque as pessoas discutem sobre o Oscar. É isso, o Isso cinema é verdade. hollywoodiano tem esse É, poder. isso é verdade. Então, Mas sim, não, pode terminar. mas então eles levam em consideração esse tipo de crítica porque assim eram flagrantes as ausências e os erros cometidos nos últimos anos. Isso é. Aquela coisa do Oscar So White, praticamente nas premiações de atores ou categorias de direção, todos brancos. Não é só não terem pessoas negras, não terem pessoas negras, nem pessoas asiáticas, não tinha praticamente nenhuma Eu representatividade. posso estar errada, a gente pode até conferir isso agora, mas mesmo esse ano, tem alguma atriz não branca na categoria atriz principal? Melhor atriz? Principal, não lembro agora. Coadjuvante eu sei que tem. Não. Ah, O Homem Moçaco. mas na categoria principal, eu acho que Nossa não. senhora. Me pegou. E na de ator só tem o Michael B. Jordan. O Jordan. Só. Porque fora isso, os atores eu lembro. É Ethan Hawke, Leonardo DiCaprio, E o Wagner. Timothy... Ah, é o Wagner. Nossa, eu tinha esquecido. Eu tinha esquecido completamente do Wagner. Ai, fico tão feliz. Fico tão feliz. Mas isso é assunto para outro episódio. Fico tão feliz. Só queria comentar isso. David, quanto tempo de gravação tem? Puta que pariu, eu não sei mais o que falar desse filme. Eu gostei muito de Sinners, mas também já não dá pra falar uma hora. Não. Você tem mais algo a dizer, amigo? Tô pensando. Eu bem falei tudo que eu queria. E eu falei muito. Depois daqui vamos gravar o Agente Secreto. Tô mais empolgada pra falar desse do que do outro tema. Tá. O Glauber tá olhando as anotações dele. Enfim. Você tem algum último comentário a fazer sobre o filme? Deixa eu pensar. Eu tinha algumas coisas, mas eu acho que eu esqueci. Acho que a gente pode fazer um paralelo, já que a gente falou tanto sobre, né, inevitável não falar sobre as indicações dele no Oscar, que acho que a gente pode fazer um paralelo falando de outros filmes, né, como eu mencionei, maravilhoso Green Book. Outros, eu acho que claro que tem a ver com isso que você falou, da retificação dos votantes da academia, mas é muito engraçado como que, se eu não me engano, Sinners é um dos primeiros filmes que eu acho
dignos, assim, com protagonistas negros que estão numa posição de destaque, assim, no Oscar. Eu não tô lembrando de algum filme importante. Eu acho, assim, Agora, realmente. eu acho que eles estão com... eu sei um filme muito bom. Eu gosto muito de Infiltrado na Clã, Ah, sim, verdade. É um ótimo que filme. perdeu pra Green Book, Sim. na época. Super irônico. Inclusive, A reação do foi... Spike Lee é a melhor coisa, cara. Nossa! Pois é. Então, assim, eu acho bom. Assim, é mais fácil. É muito mais fácil conseguir pensar em ausências de filmes protagonizados ou dirigidos por pessoas negras que sequer foram indicadas pra qualquer coisa no Oscar. Sim. Quanto menos receber esse destaque todo. É, 16 indicações. exatamente. Mas é histórico, eu acho, e assim, não deixa de estar feliz, porque é uma narrativa que fala sobre nós, sobre arte, e esse papel que ele cumpre, né, enquanto possibilidade de vida para as pessoas, né? Sim, mas eu lembrei de uma coisa que eu tinha dito no início do episódio, que eu tinha me esquecido, que eu tinha feito esse pequeno comentário, que eu não curto muito os filmes do Ryan Coogler. E você gosta muito dos filmes dele? Eu não vi muita coisa além de. Eu só vi Pantera Negra e Fruitvale Station. É porque os trabalhos mais conhecidos dele são de um nicho completamente diferente de Pecadores. Eu acho que foi uma coisa que foi desafiadora pra ele também. Porque ele tem Pantera Negra 1 e o 2 Sim, e Creed também. sim. Dá pra ver. Assim, terror é um gênero sensível. Dá pra ver quando a pessoa não tem familiaridade com ele. Porque é Dá. um gênero que. Igual no seu querido A Hora do Mal, né? É, exatamente. Deixem terror pra quem sabe fazer. Eu gosto de Pecadores, eu acho que. Mas assim, eu achei que o Ryan Coogler, apesar. Eu não sou muito fechada com as ideias nichadas das outras coisas que ele faz. Eu acho que ele manda bem, eu gosto de Pecadores. É um filme que eu achei que. Precisamente por isso, por eu ter gostado, eu não gostar muito das outras coisas dele, eu acho que assim, ele segurou bem. Eu sei que você acha que falhou muito no terror, mas eu acho que ele conseguiu fazer um bom filme e que eu acho que ele se desafiou bem saindo das coisas, dos clichês que ele costuma ter de filme de ação, assim, de herói, assim. Claro que o filme não deixa de ser um filme de um careca bombado dando tiro, mas é um pouco diferente de Creed. Eu não gosto de Pantera Negra 2. Mas não foi dirigido pelo Coogler, eu Foi acho. sim. Foi? Os dois. Você gosta dos dois? É, Ele é muito longo. Eu não gosto de filme que é muito longo, me incomoda. Ele é muito grande. E eu também não gosto muito de Pantera Negra 1, pra ser sincera. também não. É. Então eu acho que dessa vez ele mandou melhor. Na minha opinião, eu acho que ele mandou bem melhor do que pensando em retrospecto com os outros filmes dele que eu já Ah, eu assisti. quero fazer uma pergunta Ah, pra você. Como você interpretou as mudanças de aspecto durante o filme? De razão de aspecto? Porque o filme ele fica oscilando entre sim. registros de filmagem, né? Ele foi gravado em filme. Tem até um vídeo que viralizou do Coogler pra Kodak, em que ele explica lá os filmes que ele usou, as gramaturas do filme e tal. É, mas eu não entendi por que essa mudança durante sequências no filme. Eu não entendi o porquê da mudança, mas eu não vou mentir que eu gosto quando os diretores fazem coisas assim. Eu sei que pode parecer um pouco, não sei, mas eu gosto quando há esse tipo de experimentação, quase que sem motivo às vezes. Eu gosto de, porque me incomoda o cinema pasteurizado, gravado digitalmente. Eu gosto quando os filmes são gravados em filme e eu não sei, na verdade eu não sei por que ele fez essas mudanças de, mas eu acho que pra mim pegou bem. Eu acho que trouxe pro filme uma característica mais analógica que eu valorizo em filmes. Eu gosto de quando os filmes fazem coisas com a imagem e com o som e com as cores que eu acho que remetem a isso, remetem às origens do cinema. E me incomoda filmes muito digitais. Eu não sou uma pessoa muito tecnológica, não sou muito fã de tecnologias. Então eu gosto quando os filmes tentam ser mais analógicos e brincam com essas coisas e eles conseguem se, talvez, oscilar entre coisas de uma maneira que no digital, claro que seria possível, mas não seria a mesma coisa. E isso é uma coisa que me agrada. Eu fico feliz quando os filmes fazem essas oscilações. Eu não sei por quê. A minha pergunta é: eu achei legal, eu acho interessante, mas eu também não consegui identificar um padrão para essas mudanças no filme. Não sei por que ele tá fazendo essas mudanças. Não sei por que uma cena é de um jeito e outra é de outro. Por que você odeia essas mudanças?
Não, eu só realmente não entendi. Não entendeu? Eu queria também não ver entendi. se você sabia. Também não entendi, mas eu gosto, mas eu não entendi. Então é isso, gente. Falamos Isso. sobre pecadores. Se vocês têm alguma coisa a comentar, pode usar a caixa de comentários tanto no Spotify quanto aqui no YouTube. Então, fique à vontade. Pra sugerir outros temas, outros filmes, quem sabe a gente traz o seu tema aqui pra gente poder falar sobre ele também. Não precisa nem ser sobre um filme específico, pode ser algum tema geral de discussão, algo que você quer ver a gente comentar, e a gente vai ouvir, tá? Isso Até a aí. próxima. Até.